Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Iago, o professor de literatura de vocês, e a gente está iniciando mais um semestre, tá? Então, para a gente começar assim bem, eu vou fazer uma revisãozinha básica do semestre passado, para poder pegar algumas coisas importantes, para construir um terreno bacana para a gente começar a estudar coisas novas agora, tá? Então, como vocês bem devem lembrar, no final do semestre passado, a última matéria que a gente viu foi o simbolismo, que é um movimento literário que vai fechar ali o século XIX. Tá, 1800 e pouquinho acontece o simbolismo, então esse movimento encerra, tanto no Brasil quanto em Portugal, esse século, e daí os próximos movimentos literários já vão ser do século XX, certo? E acontece muita coisa, gente, de verdade. Século XX, século XXI é muita coisa interessante, muita coisa importante, muita coisa que nem cai no vestibular, né? Despenca de tanta coisa que é. Então é interessante a gente dedicar um semestre inteiro só para isso. E para a gente entender bem tudo que está acontecendo agora, nesse momento que a gente está entrando da literatura, eu vou fazer essa pequena revisão com vocês, tá? Então a gente vai falar hoje especialmente sobre literatura moderna, tá? Porque a gente vai entrar no movimento literário chamado modernismo e vamos falar sobre esses tópicos, ok? Então vamos lá. Primeiro, vamos começar aqui falando sobre arte clássica. Professor, por que a gente vai falar de arte clássica se a aula é sobre literatura moderna? Porque antes de vir o moderno, tinha o clássico, não é mesmo? Então é necessário a gente falar sobre o que tinha antes para entender como que o moderno se constrói. Lembra aquela ideia que eu falei assim para vocês? Gente, um movimento literário vai se opor ao outro? Esse falava da coisa A, o outro fala da coisa B, porque não quer falar da coisa A? Então, a arte desse jeito. A literatura é uma forma de arte, então, para a gente entender a arte moderna, que se opõe à arte clássica, a gente tem que entender a clássica. Gente, toda vez que eu falo arte clássica, universo clássico, eu estou falando daquele período em que tinha a Grécia Antiga, em que tinha a Roma Antiga, certo? Que tinha aquela história do Odisseu, do Homero, do Hércules, sabe o filme Hércules da Disney? É daquele tempo ali que o filme Hércules da Disney fala que eu estou me referindo, tá? Então, esse universo clássico, dentro dele foram construídas as ideias de arte, as ideias de literatura, ideias filosóficas que a gente tem até hoje em dia, determinados preceitos que a gente chama, tá? São essas ideias que perduram até hoje e que, de uma certa forma, determinam um modo que a gente vai fazer determinadas coisas. Então, o teatro criado naquela época determina até hoje os modos como a gente faz o teatro, entendeu? A poesia criada naquela época determina até hoje o modo como a gente faz poesia, tanto como cópia daquilo, quanto como querendo se opor àquilo também, certo? Então vamos lá. A primeira ideia que a gente tem que ter em mente é a ideia de mímese, ou mimese também, tanto faz. Mímese é o quê? É a arte como imitação, como cópia da realidade. Eu falo assim, eu vou falar da pintura porque as coisas que aparecem na pintura são as mesmas que aparecem na literatura. Só que a pintura é mais fácil que vocês estão vendo, certo? Por isso que eu trouxe até uns quadros aqui para vocês darem uma olhada. Então a gente vai ter essa ideia da mímese, que é cópia, imitação da realidade, ou seja, quando eu vou fazer a minha poesia, eu vou estar copiando aquilo que está na realidade. Quando eu estiver fazendo o meu quadro, eu vou estar copiando aquilo que eu estou vendo, entendeu? Por isso que você pega uma escultura grega, gente, a gente fala, né? Aquele deus grego, aquela escultura grega, porque o corpo era representado da forma perfeita. Eu lembro que eu vi até no Facebook um meme falando de uma determinada escultura que uma personagem, a figura representada tem um músculo levantado e aquele músculo só levanta se você levanta o seu mindinho num determinado ângulo. Então era uma coisa perfeita, você estava copiando a realidade 100% assim, sem tirar nem pôr, aquilo era a realidade. Então essa é a principal ideia do universo clássico, de eu copio a realidade quando eu crio a minha obra de arte, certo? E nós temos gêneros literários puros. Como assim, professor? Você tem o teatro e regras específicas para fazer teatro. Se você fizer uma coisa que está fora, não é teatro. É uma arte que não presta. Você tem que fazer exatamente como deve ser feito. A gente tem textos épicos, a épica tem que ser feita exatamente daquele jeito. A lírica tem que ser feita exatamente daquele jeito, seguindo aqueles preceitos. E dentro disso ainda tinha subdivisões, porque se você pega o teatro clássico, você tinha as tragédias e as comédias. A tragédia tinha que ser com heróis, com personagens sempre da nobreza, personagens de caráter. E a comédia não, tinha que ser com a galera que era do povo, os escravos, os servos, para você dar risada. Então, o seu espectador não podia ver uma tragédia e dar risada. Ele não podia ir assistir uma comédia e chorar.
Não, a gente tinha que chorar na tragédia e rir na comédia. Se você misturava as coisas, estava errado, não valia. Então aqui você tinha o jeito específico de fazer cada coisa, não podia misturar. E sempre tudo dentro desse universo mitológico, sempre com deuses, heróis. Sabe o Hércules da Disney? Gente, é daquele jeito, sempre falando de deuses, falando de heróis, temas da mitologia, certo? As personagens dentro dessa literatura não tinham autonomia, elas eram reféns do destino, quem comandava tudo eram os deuses, certo? E como eu falei, personagens elevados e rebaixados, dependendo do gênero, como é do exemplo da comédia e da tragédia, com heróis. O herói é o ponto central do universo clássico, certo? Você vai ter aquela figura que é incrível, nobre. O herói, gente, eu vou usar sempre o Hércules da Disney, que acho que todo mundo lembra do filminho, certo? Do desenhinho. É o Hércules, assim, sabe? Que é bravo, valente, as mulheres se derretem por ele tem uma linhagem divina, ou seja, ele é filho de um deus, ele tem o dever dele de fazer os trabalhos dele, de enfrentar, e depois, quando ele falece, as pessoas cultuam ele, como se ele fosse realmente uma divindade. Então, o herói é essa figura que é como se fossem os heróis da Marvel, da DC que a gente tem hoje em dia, certo? Que são figuras incríveis, maravilhosas, que levam à justiça, que têm um código de ética, porque os heróis nunca erram, eles não têm falhas, eles não têm espaço para falha. E no universo clássico, quando o herói falhava, ele tinha punição. Então, no universo clássico, por exemplo, você sempre tinha punição do que era ruim, porque você tinha um código ético restrito, ou seja, se uma coisa não era para acontecer na sociedade, ela ia aparecer dentro da literatura e ia ter uma punição para isso. Ou seja, se não poderia haver assassinato, na literatura ia ter um assassino que ia ser preso. Você nunca ia ter um assassino impune. Sempre ia ter uma sanção, ou seja, uma coisa acontecendo com ele, porque a literatura servia de exemplo, certo? Nesse momento, a literatura, como ela era uma cópia da realidade, ela tinha que mostrar a realidade de um jeito para fazer as pessoas seguirem aquilo, certo? De uma forma para, como a gente fala, influenciar, para coagir as pessoas a agirem daquela maneira, certo? E tinha a catarse, que é um conceito um pouco mais complexo, mas é basicamente isso, de você tirar aquela emoção do seu espectador, porque quando você tem um assassino, um criminoso que vai lá e naquela peça de teatro, por exemplo, ele vai e é punido no final, o público que já viveu uma situação daquela, vê aquilo acontecendo, fica, é isso mesmo, mano, que da hora, ele foi lá, ele foi morto, é isso aí, entendeu? Você tira aquela sensação de você. Você não fica com aquele gosto ruim na boca, sabe? É igual quando o vilão da novela das nove, quando a vilã, que sempre uma mulher, quando a vilã da novela das nove morre no final, ou é presa no final, que daí você não fica isso mesmo, mano, tinha que prender ela. Essa é a catarse, quando aquele sentimento de, ai, gente, que da hora, finalmente aconteceu. Mas quando a vilã da novela das nove vai num jatinho pra Paris e não é presa, a gente fica, nossa, mano, que bosta, ela tinha que ter sido presa, entendeu? Isso não é catarse. Catarse é quando você tem aquele sentimento de alívio, de, ai, finalmente o que era para acontecer aconteceu, quem era ruim foi punido. Esse é o sentimento de catarse, que já nasce aqui, tá vendo? A gente tem até hoje essa sensação que nasce aqui nesse momento, certo? Então você tinha todo esse, gente, arte clássica é como se você tivesse uma lista de coisinhas, você pega um caderninho, arte clássica é assim, você pega um caderninho, anota, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, e daí você vai fazer um checkzinho, tem isso, tem isso, tem isso, tem aquilo, entendeu? A arte clássica é uma série de regras que têm que ser seguidas para se chegar à perfeição, porque eles queriam ser perfeitos. Só que a perfeição para eles era imitar a realidade, porque a realidade era perfeita. Então aqui a gente tem esse quadro do pintor renascentista, do Sandro Botticelli, que se chama O Nascimento de Vênus. E ele é bem interessante porque já traz todas as ideias que eu falei para vocês. Primeiro que é o nascimento de Vênus. Vênus é o nome romano da deusa Afrodite, porque como vocês sabem, né, os mesmos deuses da mitologia grega estão na mitologia romana, só que com outros nomes. Então, o nome da deusa Afrodite, que é a deusa do amor, que todo mundo conhece, é Vênus. Então, aqui está sendo retratado o nascimento dela. Você, primeiro que o tema mitológico está desde o nome da obra até a figura principal, que é a deusa Vênus. Você tem aqui, no caso aqui está meio cortadinho, mas no canto esquerdo, esses personagens, esse homem, essa mulher com asas, que representam os Zéfiros, os ventos, que também estão na mitologia. Tem essa outra moça que está chegando olha como o pano se dobra com o sopro do vento que sai da boca do moço. Tá vendo? É como se fosse a realidade, é como se aquilo ali fosse uma cena real. Ele não parece uma fotografia, obviamente, né? Porque os traços são outros. Mas o jeito como as vestimentas da moça que está correndo com o pano
Olha como as vestimentas dela se dobram no corpo, é como se realmente aquilo fosse a realidade, como se fosse uma pessoa viva vestindo aquelas vestes daquela maneira. O cabelo da moça, o jeito como ele também voa com o vento, entendeu? É tudo nas proporções anatômicas perfeitas, o corpo dela é perfeito. A forma como tudo está se desdobrando é como se fosse uma representação da realidade, como aquela cena realmente aconteceria, certo? Além de ter todos os temas mitológicos, né? Obviamente. Então vocês conseguem ver como essa arte é perfeita, como ela retrata a realidade como é, entre aspas, assim, certo? Essa é a arte clássica. Quais são os movimentos literários que usam essas ideias clássicas, esses preceitos clássicos? O classicismo, né, primeiro de tudo, como eu falei para vocês. Aqui a gente pode acrescentar até o humanismo, que eu falei, que é o que abre as portas para o classicismo em Portugal, tá? Porque, como eu falei para vocês, o classicismo é o renascimento da literatura. Então, se tinha o Sandro Botticelli fazendo obras renascentistas, aqui a gente vai ter autores fazendo obras classicistas, certo? Dentro da literatura. Então, muito bem. O classicismo, primeiro de tudo, depois o barroco, certo? Que lembra que eu falei para vocês que o barroco mostra essa divisão do homem entre o que está acontecendo de novo, desses preceitos todos filosóficos que estão sendo recuperados da antiguidade clássica, e essa ideia da religião, que o homem fala assim, eu quero ir para o céu, mas ao mesmo tempo, olha como é legal as coisas da terra, entendeu? O homem está dividido. Então, o barroco faz parte também e se utiliza dessas ideias clássicas. O arcadismo, que também é chamado de neoclassicismo, porque é a volta dessas ideias, e o realismo. Nossa, professor, o realismo lá do século XIX? Sim, gente, o realismo, porque ele usa a literatura como uma forma de retratação da realidade. Os autores realistas têm essa mesma ideia de mimese que tinham que é cultivado no universo clássico. Aqui no realismo, você não se criou, não foram criadas formas novas de fazer literatura. Não, era tudo na mesma, tudo reprodução da realidade, a literatura como uma forma de ciência para poder denunciar determinadas coisas sociais, certo? Então, esses são movimentos que se utilizam de preceitos clássicos. Lógico, eles se utilizam em maior ou menor escala, mas o que eu estou falando aqui é que eles usam esses preceitos, não que eles são assim 100% clássicos, não. Eles se utilizam dessas ideias, alguns em maior escala, outros em menor escala, certo? Porque quando a gente chega na arte moderna, a gente chega em determinados movimentos que negam esses preceitos clássicos, tá? Esses movimentos não. Esses quatro aqui admiram, gostam e usam, certo? Então, agora vamos para a arte moderna. O que é a arte moderna? É a arte que vai começar a ser cultivada na metade do século. Na verdade, na pintura começa até antes, certo? Começa com Goya lá no século XVIII. Se eu não me engano, no século, gente, que vocês sabem que eu sou ruim de falar século, mas 1700 e pouquinho, Goya já faz o Goya, que é um pintor espanhol super importante, já faz quadros com essas ideias modernas, mas essas ideias só vão germinar e realmente vir à tona no século XIX. Eu errei, né? Século XVIII. Eu falei XVIII? Enfim. Só vão vir à tona mesmo no século XIX. Principalmente na literatura, a gente pega um poeta muito importante, que é o Charles Baudelaire, que a gente chama, acho que eu falei dele na aula sobre simbolismo, que ele vai trazer, ele é considerado fundador da modernidade na poesia, certo? Ele é um poeta muito, muito, muito importante. Lembra se eu falei para vocês da estética do feio? Ele tem um livro chamado Flores do Mal, porque você vai falar do que é feio, certo? Porque para eles o belo não é só o que deve ser exaltado, o feio também deve ser exaltado. Na arte clássica não, o belo deve ser exaltado, tudo tem que ser perfeito. Aqui na arte moderna não mais, porque você já não tem essa intenção mimética. A arte moderna não quer representar a realidade, ela quer representar o que o sujeito vê da realidade, certo? Então, quando eu vou fazer um quadro moderno, eu não vou pensar assim, meu quadro vai ser exatamente aquela paisagem bonita que eu estou vendo. Não, o quadro moderno vai ser como eu estou vendo aquela paisagem. A paisagem pode ser, eu estou vendo ela em cores, mas eu posso pintar ela preta e branca, porque eu não tenho compromisso em reproduzir ela conforme ela é na realidade. Eu posso reproduzir como eu quiser, porque é como eu vejo ela, entendeu? Essa é a principal diferença da arte clássica e da arte moderna. A arte clássica é a reprodução da realidade. Eu vou fazer a arte tal qual eu vejo na realidade. A arte moderna, não. Eu vou fazer a minha arte tal qual eu quero, qual a forma que eu percebo a realidade, certo? E aí que a gente vai ter gêneros literários modificados. Porque vocês lembram que eu falei para vocês que
toda obra de arte tem forma e conteúdo, ou seja, é o jeito que eu vou fazer e o assunto que eu vou falar, os dois andam juntos. Então, se eu tenho gêneros literários criados para falar de temas mitológicos, para falar de todas aquelas coisas que eu falei da arte clássica, se eu vou falar de coisas novas, eu vou ter que mudar o gênero. Porque se eu tenho um soneto, por exemplo, que fala de determinado assunto, quando eu vou falar de outro, talvez aquela forma do soneto não seja mais adequada para eu tocar nesses outros assuntos, entendeu? A mesma coisa do teatro. Se eu não quero fazer se eu quero fazer uma peça de teatro, mas que tem parte trágica, que tem parte engraçada, ela não vai ser nenhuma tragédia, nenhuma comédia, ela vai ser uma coisa nova, entendeu? Eu vou criar um gênero de teatro novo. Se eu vou escrever um livro que não vai ser falando de nenhum cavaleiro, que não vai ser falando de nenhuma divindade, nenhum herói grego. Eu vou fazer um livro falando sobre uma mulher que decide, que recebe uma herança de um parente distante e decide pagar um cara que humilhou ela para poder humilhar ele durante esse casamento, e vou fazer a denúncia do Rio de Janeiro da época. Então eu vou criar um livro novo, porque eu não estou falando de uma heroína grega, não estou falando de nada disso. Eu estou falando de uma mulher do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro oitocentista, do século XIX. E nisso eu estou falando de Aurélia, do José de Alencar. Então eu vou criar um gênero literário novo, eu vou criar um romance, certo? Romance realista, porque eu estou fazendo a denúncia de uma realidade no presente daquele autor. Então, espero que não esteja ficando confuso, mas conforme eu vou mudando os assuntos que eu vou falando, eu vou mudando também o tipo de texto que eu estou escrevendo, certo? Ou seja, a arte moderna, ela recusa os padrões clássicos. Ela não quer ser nada parecida. Ela é um filho rebelde, certo? A arte moderna é um filho rebelde que não quer fazer nada igual os pais fizeram, certo? Então, ele vai se opor àquilo de todas as maneiras possíveis, com toda a vontade que tem. Você vai ter ruptura com a linearidade e ela vai ser fragmentada. O que isso quer dizer, professor? Que a arte clássica, ela tinha começo, meio e fim, tudo certinho, nananã, bonitinho. Agora, não precisa ter isso. Eu posso contar histórias que começam no final. Eu começo falando no final da história, depois eu vou voltando para falar do começo, certo? Eu posso modificar essas coisas. Eu não preciso falar o começo, depois o meio, depois o final. Eu posso modificar. Eu posso fazer o que eu quiser, basicamente, certo? A arte moderna é a arte da liberdade para a criação, certo? Eu posso criar o que eu quiser. Eu tenho liberdade para fazer isso. É aqui que nasce o verso livre, por exemplo. Eu não preciso fazer poesia no mesmo ritmo, versos decassílabos sáfico, heróico. Não, eu quero fazer verso livre, o número de versos que eu quiser. É um fruto da modernidade tudo isso, certo? Então, modernidade nas artes, na literatura, na arte plástica e tudo mais, está ligada à liberdade de criação, a novas formas que vão surgindo. E aqui eu trouxe o quadro Grito, do Mante, que eu não vou lembrar a nacionalidade do pintor, gente, perdão. Mas ele é ali do final do século XIX, 1893, e é um quadro de uma corrente chamada expressionismo, certo? Eu vou falar um pouco mais com vocês adiante sobre as vanguardas europeias, certo? Mas o quadro do Manche é extremamente interessante porque dá para a gente ver tudo que eu estou falando. Aqui você tem uma figura sendo representada. No quadro da Vênus, você sabia que era uma mulher, você sabia que era um homem, você sabia. Aqui você não sabe se é uma mulher, se é um homem, se é uma pessoa idosa, se é uma pessoa adulta, se é uma criança, você não sabe nada, porque você tem um sujeito completamente deformado, gritando. A única coisa que a gente consegue ver é a expressão de pânico dele. Ele parece que está com alguma agonia, com pânico, alguma coisa assim. A gente não sabe se porque ele está sendo perseguido, porque tem duas figuras que a gente só vê a sombra, das figuras pretas ali no final da ponte. Certo? Aqui está um pouquinho cortadinho, mas dá para ver ali um pouquinho. Certo? A gente vê que é uma ponte. Ali a gente provavelmente imagina que seja um lago, um mar, um rio, alguma coisa com água, que tem, dá para ver os barquinhos lá no fundo. Mas a gente não sabe se é um pôr do sol, um nascer do sol, meio-dia. A gente não consegue identificar nada, porque é tudo distorcido. Tá vendo a diferença da obra de arte moderna para a obra de arte clássica? Essa obra de arte, ela mostra o jeito como o pintor quis retratar a realidade. Porque isso aqui não aconteceu. Não era dessa forma. Não existe uma figura exatamente desse jeito. Certo? Essa figura deformada é para representar como o autor, o pintor enxergava, no caso, né? Tô falando autor pensando na literatura, mas como o seu criador, o criador da sua obra de arte, enxergava essa realidade. Certo? Como ele via isso, todas essas linhas distorcidas. Isso que eu estou falando de não ter linearidade, é tudo torto, é tudo meio, entendeu? Porque ele quer justamente representar isso, quanto esse sujeito sofre,
todo o sofrimento dele, certo? E daí, lógico, né? Isso daí tem raízes nessa ideia da Revolução Industrial, dos sujeitos que são reféns do capitalismo, de todas essas coisas que vão acontecendo e vão afundando. Aqui as vanguardas, elas acontecem no período das guerras, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, no período entre guerras. Então você vai ver esse ser humano descontente com o mundo, triste, certo? E esse é o principal ponto da arte moderna, você ter liberdade para criar, porque o ser humano já não é mais aquele do universo clássico. Não faz mais sentido ele ficar falando sobre Zéfiros e ninfas e nascimento de Vênus. Não, para o ser humano de hoje em dia, do século XX, faz sentido falar sobre isso, sobre a realidade dele, falar sobre o que ele sente, sobre como ele vê tudo isso que está acontecendo. E, por fim, eu trouxe aqui os movimentos literários que são modernos. O primeiro deles é o romantismo. Como eu falei para vocês, o romantismo vai ter esse impulso de modernidade, de falar do presente, que é uma coisa que nós fazia. Como eu falei, o livro Aurélia, que eu falei dessa heroína, que acaba comprando o marido, fazendo um casamento por conveniência, que eu me enrolei todo para falar, porque foi bem de improviso, gente, perdão se ficou muito confuso. Mas eu falo esse é o livro do romantismo brasileiro, certo? Aurélia, do José de Alencar. Então, o romantismo é que dá esse primeiro ímpeto, essa primeira tentativa de modernização da literatura, depois o simbolismo, que se vale de todas essas ideias do romantismo, certo? E que abre as portas para o modernismo. O modernismo é quando finalmente a modernidade entra na literatura, certo? O modernismo aqui no Brasil se vale muito do que foi feito nas vanguardas europeias lá da Europa, que são desde o comecinho do século XX, certo? E que justamente vai querer a revolução. Eles vêm para, assim, usando aquele meme, roubar, matar e destruir, para acabar com tudo e começar do zero, certo? O modernismo quer romper com tudo que tinha até o momento, quer criar uma coisa nova. O simbolismo ainda se vale de várias ideias românticas para se opor ao realismo, certo? E o modernismo pega essa ideia de, tipo, a gente tem que se opor? Tá, só que a gente vai se opor a tudo. Eu não quero nada igual que tinha antes, eu quero tudo novo, tudo novidade, tudo coisa fresca, coisa jovem. E é realmente isso que acontece. O modernismo é muito importante, tanto pela renovação na gramática, gente. Se hoje em dia a gente tem a possibilidade de ter livros com uma linguagem mais acessível, ter livros com uma linguagem coloquial, do dia a dia, assim, você ter livro com gíria, é porque o modernismo rompeu com essa ideia da literatura pura, de você ter aquela gramática perfeita nos livros, certo? De você poder trazer essas coisas populares, certo? O modernismo é muito, muito, muito importante por causa disso. Certo? Então, esses aqui são os 3 movimentos literários que se negam às ideias clássicas. Lembra que eu falei? São modernos porque se nega o clássico. Esse é o principal ponto da arte moderna. Ela nega o clássico, ela nega a mimese, ela nega a pureza dos gêneros, ela quer coisas novas, ela quer romper com tudo. Certo? A arte moderna é o filho rebelde, que não quer ser igual aos pais, certo? Que quer tudo diferente. Então, gente, acho que esse é um bom começo para a gente iniciar nossos estudos, para a gente começar a pensar nessas ideias de renovação na literatura, de que tudo que a gente vai ver agora, a partir de agora, vai ser diferente. Os livros que a gente vai ver agora serão diferentes, os autores vão ter ideias diferentes. Apesar de eu já ter mostrado para vocês alguns autores, esse autor que tem vontade de mudar, ele tenta fazer isso, aquilo, agora vai ser tudo diferente, tá? E muito obrigado pela atenção de vocês até agora. Vejo vocês na próxima aula e um beijo.